Então Deus está falando, irmãos, né? Ainda que a peleja seja grande, a batalha, sabe? O Senhor vai mostrar. Maria Bezerra, Deus vai mostrar. Deus vai mostrar nesses dias que Ele é com vocês. Amém? Deus vai fazer algo, Deus vai mostrar, Deus vai se mover em algo que vai mostrar que Ele é com vocês. Não deixa o inimigo brincar com as suas mentes, amém? Não deixa o inimigo brincar com a sua mente. O campo de batalha do inimigo é a nossa mente. Vânia, o campo de batalha do inimigo é a nossa mente. Ele quer trazer para nós uma visão dele. Ele quer trazer para nós uma perspectiva dele. Ele quer trazer para nós uma visão dele, para que nós venhamos desanimar. Dá o like aí, meu irmão, chegou na live, amém? Clica 2 vezes na tela, isso vai ajudar bastante. E muitas vezes nós paralisamos quando a gente dá ouvidos. Nós vamos ficar paralisados quando a gente continuar dando ouvidos ao inimigo, dando ouvidos às vozes contrárias. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sobre o mover de Deus, né, irmãos? Nós estamos falando sobre isso esses dias todos. E esse canal ele é muito focado nisso, o mover de Deus, mover do Espírito de Deus. Amém? Nós só podemos vencer, irmãos, quando a gente entender as nossas armas. Quando a gente entender a nossa guerra e saber as armas que nós temos disponíveis para vencer as guerras. Sun Tzu disse que se a gente vai para uma guerra e não conhece nosso inimigo e nem a nós mesmos, nós vamos perder a batalha com certeza. Se nós vamos para a batalha e conhecemos apenas o nosso inimigo e não a nós, nós temos 50% de chance de perder, os 50% de chance de ganhar. Agora, se nós conhecemos o nosso inimigo, conhecemos a nós mesmos e sabemos as nossas armas, a vitória é certa. Mas o que acontece? As pessoas não conhecem as armas espirituais. As pessoas não conhecem as armas espirituais que Deus disponibilizou para nós, para que nós pudéssemos agir. Primeira coisa, irmãos, altar, altar, altar. Escreva essa palavra, altar, altar. Um altar para Deus. Você precisa construir na sua vida um altar. Você precisa ter um altar. Você precisa ter um altar na sua vida erguido, erigido, de louvor, de adoração a Deus. Você precisa ser essa pessoa de altar. Abraão, ele foi o homem de altares. Abraão foi marcado por altares. A vida de Abraão, ela é marcada por altares, ela é marcada por lugares de presença. Aonde Abraão parava para louvar a Deus, ele erguia um altar e lançava no altar uma oferta. E muitas das vezes, irmãos, tem uma situação aqui muito, muito interessante que acontece quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Ele vai partir o cordeiro, a rolinha e mais um animal que agora eu não me lembro. E ele vai partir no meio, ele vai colocar sobre um altar. E ali, quando ele coloca essa oferta no altar, as aves dos céus, as aves de rapina, os corvos, queriam derrubar, queriam comer aquela oferta. Gente, isso é muito sério, gente. Olha só, Gênesis 15, versículo, aleluia, versículo 9, 15, 9, diz assim: e disse-lhe: tomai uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxeram-lhe todos esses, e partiu pelo meio,
e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre o cadáver, e Abraão, porém, as enxotava. Pondo-se um sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certamente que peregrina será a tua semente, e que a terra não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás, e teus pais em paz, de boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não ainda está cheia. Gente, só aqui tem muita coisa que a gente poderia discutir aqui, ministrar. Mas, olha só. Amém, Paulo, Deus abençoe. Olha só, gente. A guerra espiritual que se armou quando Abraão obedeceu uma direção. E como as aves, né, que ali representam os demônios, queriam roubar aquele pacto que Deus estava fazendo com ele. Porque aquele momento era o momento de uma aliança entre o homem e Deus, Deus e o homem. Entende isso? Então Abraão, ele passou, bem dizer, a manhã e a tarde toda, gente, enxotando ave. Isso mostra o quê? Guerra, batalha, que às vezes a gente vai travar na nossa vida, irmãos, e vamos passar às vezes dias nessa guerra, nessa batalha espiritual, onde vai ter o cansaço, vai ter a tristeza, vai ter a angústia, vai ter a melancolia, vai ter todos esses sentimentos que virão sobre nós para nos abater. Mas nós temos que ter uma perseverança diante do Senhor e ficar firmes, porque Deus é forte, Deus é fiel, Deus é maior, irmãos. Então, quando essa guerra se coloca sobre ele, ele se posiciona, né? Então tem lugares, irmãos, tem momentos que nós vamos estar para essa guerra. Você precisa de ser nisso aí na sua vida, amém? Glória a Deus. E é impressionante que Abraão, ele foi marcado por altares. A vida de Abraão é uma vida de altar. Amém? Eu estava conversando agora com uma irmã e falei assim, mas ainda as pessoas não entendem que precisa renunciar a algumas coisas. Algumas coisas precisam ser renunciadas para você poder viver outras. Não dá para viver tudo, irmãos. Algumas coisas você vai ter que renunciar, você vai ter que deixar de lado para viver as coisas que o Senhor tem, para viver as glórias que o Senhor tem. Amém? Mas é muito interessante, irmãos, né? Essa palavra é poderosa demais. A nossa alma, lembre, a nossa alma não quer o desconforto. A nossa alma quer a segurança. A nossa alma quer a cama. A nossa alma quer dormir. A nossa alma quer descansar. A nossa alma não quer o embate, não quer o combate. E quando nós entramos nesse lugar de descanso, né? Assim, sem esse descanso errado que acontece, nós estamos suscetíveis a cair nas ciladas do inimigo. Foi assim que Davi caiu, gente. Davi caiu no trono. Davi caiu quando ele decidiu não ir para a guerra. E a palavra diz, nos tempos em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu descansar. E naqueles dias, ele andando pelo terraço do seu pátio, do seu palácio, ele olhou e viu uma mulher se lavando a sua purificação. A paz, irmão. Ianca, a paz. E ali Davi desejou Betseba. Ó, o desejo. Começa assim, quando a gente deseja algo que não é nosso, que não podemos ter. E aí ele vai atrás desse, cumprir esse desejo, essa carnalidade. E ali ele começa uma queda que vai reverberar na sua família depois de alguns anos. Então a gente precisa vigiar, irmãos, né? Vigiar, né? Não sei por que o Senhor está falando isso, mas vigiar esses momentos, amém? Porque a nossa alma, ela quer um local de descanso.